Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Lopes. Hoje a gente está junto aqui para mais uma conversa falando a respeito do concurso de oficial de promotoria, esse concurso aí super legal que eu já tenho vários vídeos a respeito dele. Se você ainda não conhece, vá buscar no meu canal, tem vários vídeos falando a respeito dele aí. Então, salário de R$ 5.000 e provavelmente muitas vagas, isso para o final desse ano, mas eu acredito que mais provável até para o ano que vem. Então ainda tem um tempo legal aí para você se preparar e hoje a gente vai falar a respeito da estrutura de prova dele. Eu tenho certeza que você está curioso para saber o que vai cair nessa prova e de que forma que você deve se preparar melhor para ela. O que você deve focar mais, quais são as maiores dificuldades, qual que é o nível de prova que deve se esperar dessa prova aqui, tá? Então eu vou contar tudo isso aqui para vocês um pouquinho mais também logo depois da vinheta. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Quem não me conhece ainda, eu tenho aí experiência de concurso público, já fui aprovado em alguns concursos públicos. Atualmente eu sou analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mas já tive aprovações também no concurso do INSS e também tive já excelentes notas em outros concursos. Fui em primeiro lugar já também no concurso de oficial de justiça avaliador do TRF, e a ideia é compartilhar com você aqui, né, a respeito dos concursos mesmo, tentar te ajudar de alguma forma para você garantir a sua aprovação e garantir para você aí um upgrade na sua vida, realmente conseguir aí uma aprovação que te garanta um padrão de vida diferenciado, né? Porque aí você recebendo um salário de R$ 5.000 como oficial de justiça, eu tenho certeza que vai ser super legal para você, super legal para sua família e isso vai fazer toda a diferença. Eu espero mesmo que você consiga a sua aprovação neste ano ou no ano que vem. E para isso mesmo que eu estou criando todo esse canal, criando toda essa estrutura de cursinho para te ajudar de uma forma realmente mais barata, mais acessível a todos e com qualidade, tá? Então, pessoal, eu estou sempre aberto também a feedback, né? É legal se você deixar comentário aí dizendo o que você está achando dos vídeos, o que você está achando da iluminação, do áudio. Bom, qualquer coisa aí que você tiver com vontade de comentar, eu sou super receptivo aqui para ouvir qualquer coisa, tá? Vai ser um prazer falar com você e eu acredito até que esse é um dos grandes diferenciais aqui do canal, aí para outros cursinhos jurídicos. A ideia aqui é estar próximo a vocês, conversando com vocês, né, de forma aí frequente mesmo, tá? Se a gente não trouxer vídeo pelo menos umas 2 vezes por semana, aí pelo menos uma vez por semana a gente vai estar conversando sempre e conversando pelos comentários também. Então não esquece de deixar nos comentários, quando você deixa a gente conversa, eu sei o seu feedback, eu sei se você gostou ou não do vídeo, porque se você não comenta nada, você não fala nada, eu não sei se está te agradando, se está te ajudando ou não. Então não esquece aí de clicar o botão do joinha, tá? De comentar, compartilhe também com seus amigos para eles saberem. Um concurso público é uma oportunidade que é muito boa, que dá tempo ainda de se preparar para o ano que vem. Diga para os seus amigos também, olha que legal você passar nesse concurso e seus amigos também, concurso de ensino médio. Dá para várias pessoas prestarem aqui sem problema nenhum. Então, sem mais delongas, né, também não esquece de se inscrever, tá? E então vamos falar lá a respeito desse concurso público de oficial de promotoria. Nível dele, pessoal, primeira coisa, nível médio. Nível médio quer dizer que quando ele vem, por exemplo, cobrança de direito, ele vai trazer uma cobrança mais superficial, uma cobrança mais rasa, ele não vai aqui querer aprofundar demais nos conceitos. O que ele vai trazer para a gente na prova vai ser mais ou menos ali um copia e cola da lei. O que ele faz normalmente? Ele pega a lei, ali o que ele traz no edital, ele copia e cola ali o que está naquele artigo. Ele tira uma coisa ou outra e vai te perguntar a respeito daquilo, assim, bem direto e reto mesmo, bem objetivo, não vai ficar aqui trazendo um monte de enrolação. Para direito é isso. Eu vou ainda trazer, falando mais especificamente ainda a respeito das matérias de direito, tá? Falando de que forma que você vai se preparar melhor. Mas, vamos lá. Com relação a atualidades, tá? O levantamento que eu fiz aqui são 80 questões, normalmente, para oficial de promotoria, banca VUNESP, e são 10 questões de atualidades. Isso quer dizer, isso representa aqui 13% da sua prova. É um percentual alto. 10 questões de atualidades é bastante coisa, é muita coisa, é uma matéria que você vai ter que se preparar bem, mas existe um empecilho com relação a atualidades. Porque se você começa a estudar atualidades agora, que matéria que você vai estudar? Você vai estudar agora, por exemplo, o primeiro semestre de 2022 ou o segundo semestre do ano passado? Então acaba sendo complicado você estudar essa matéria antes de sair o edital.
Por isso eu recomendo para todo mundo. É uma matéria que cai muito, 13%, legal, só que não é legal você colocar no seu cronograma de estudos agora. Coloca essa matéria depois que sair o edital, porque quando sai o edital você já sabe, você começa a ter certeza, então, qual o período que ele vai cobrar mais ou menos. E normalmente ele cobra ali uns 3 meses, aqueles 3 meses ali mais ou menos do edital aberto ali para trás, tá? Normalmente é isso daqui que ele cobra, tá? Um mês ali depois que saiu o edital e 2 meses anteriores. Então é importante que você não estude atualidades agora, porque isso pode acabar te confundindo, você vai perder tempo de estudo, você poderia estar utilizando para outras coisas, né? Esse tempo que você vai estar estudando atualidade, você poderia estar utilizando para outras coisas, sendo que pode ser que você nem utilize desse tipo de estudo, tá? Outra matéria que também cai bastante é matemática. São 10 questões também de matemática, 13% da prova, e eu sei que matemática é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. Já começa a estudar com antecedência a matemática. Então, por exemplo, para que você vai estudar atualidade sendo que você é fraco em matemática, por exemplo? Eu sei que muita gente é fraca em matemática, muita gente mesmo. Então, pegue matemática para estudar mesmo. E qual é o método mais eficiente de estudar matemática? Resolvendo questões. Pegue ali uma boa teoria, uma boa base teórica e comece a resolver questões. E quando você resolve questões, uma coisa que acaba trazendo muito problema para as pessoas em matemática. Normalmente as pessoas, elas estudam um pouquinho ali, elas colocam no cronograma dela, por exemplo, vou estudar 2 horas de matemática. Aí ela estuda aquelas 2 horas e começa a estudar outra matéria. Aí, outra vez que ela vai estudar de novo matemática, ela pega e vai pegar ali a partir de onde ela parou em matemática. Tá? Só que aí, às vezes, ela pensa assim, olha, já estudei bastante matemática, vou pular para o próximo tópico. Só que o que acontece? A pessoa, normalmente, ela não consolida ainda todo aquele estudo naquelas 2 horas. Tá? Então, vamos dizer que ela estudou 2 horas, pulou para o próximo tópico. Isso aqui vai trazer um problema para ela, porque a matemática ela é um estudo que ele é progressivo. Se você não entender bem aquela base, se você não souber, por exemplo, fazer bem aquelas equações, se você não souber fazer bem contas simples, né, conta de divisão, de multiplicação, vai ser muito difícil você começar a partir para coisas mais difíceis. Então foque bastante mesmo naquele mais básico de todos. Só saia daquilo quando você realmente estiver muito bom. Aí tem gente que fala assim, olha, mas eu fico muito tempo em uma questão só, 2 questões só, resolvendo matemática. Olha, realmente isso aqui faz parte do seu processo de aprendizado. Se você está ficando muito tempo em uma questão que é simples, isso significa que você ainda não aprendeu tão bem essa matéria. Você só vai partir daquilo para frente quando você estiver resolvendo aquelas questões de uma forma um pouco mais rápida. Tá? E as questões de matemática, se você ainda não percebeu, elas são muito repetitivas. Basicamente ele muda ali a historinha, mas a conta, tudo ali é muito igual. Se você ainda não percebeu isso, pode ser que você ainda não esteja em um grau aí de maturidade com relação à matemática. O que você precisa fazer é isso que eu estou falando. Pegue lá do início e vá consolidando esse estudo. Vá consolidando na medida de que aquela matéria está difícil ainda, você está demorando para responder as questões, foque nela, continue estudando até você progressivamente ir melhorando e resolvendo mais rápido as questões. Aí sim você pula para a próxima matéria. Não faça que nem a maioria das pessoas. Estude um pouquinho daquela matéria e depois já passa para outro tópico, depois já passa para outro tópico. Matemática não funciona assim, não vai dar certo para você. 13% da prova é muita coisa. Se você não for bem em matemática, você não garante a sua vaga para oficial de promotoria. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico é uma matéria aqui que tem umas regrinhas básicas. Essas regrinhas básicas você precisa conhecer, você precisa ter um curso teórico. Se você não tiver, você vai ter dificuldade. Pegue esse curso teórico e vá resolvendo também questões. Questões sempre vai ser um bom método aqui, uma boa forma de você estar memorizando essas matérias. Para tudo, tá? Então, atualidades é a única que vai ter dificuldade para isso, mas raciocínio lógico, matemática, direito, português, tudo vai ser legal você estar se utilizando de questões. Tá, então o raciocínio lógico aqui é a mesma ideia de matemática também, vá progredindo à medida que você vai melhorando realmente na matéria. É uma matéria curta, você não vai ter grande dificuldade, inclusive elas são trazidas ali junto no edital. São matérias curtas, mas são 5 de raciocínio lógico e 10 de matemática. Para direito, vamos lá. Tá, para direito tem 3 questões de processo civil, 3 questões de Ministério Público, aí está lá dizendo no edital Direito Constitucional e Ministério Público.
São 3 de Ministério Público e 2 de Direito Constitucional. Para Direito Administrativo são 4 questões, para Processo Penal 4 questões e para Direito Penal 4 questões. Isso aqui, gente, eu estou falando tudo baseado no edital anterior. É óbvio, né? É óbvio que a próxima prova pode vir diferente. É óbvio que, por exemplo, a próxima prova pode trazer informática. Pode até trazer, a gente não sabe. A gente tem que se preparar com aquilo que veio até agora. Como que a gente vai começar a imaginar que vai vir coisas diferentes? Não dá pra gente pressupor que vão vir coisas diferentes, né? A gente vai se preparar dessa forma e depois que sai o edital, a gente adequa aquilo para a nova realidade. É assim que funciona, não tem como a gente ficar tentando prever o futuro. A prova vai vir no futuro e quando ela vier, aí sim você faz as adequações. Isso vai acontecer com todo mundo. Você não precisa se preocupar que você não sai atrás de ninguém nesse sentido. Isso acontece com todos. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar informática no meu estudo. Bom, eu não colocaria. Eu começaria a estudar depois que saiu o edital. Eu ficaria super bom nas matérias que caem, com certeza. Depois que eu fiquei super bom nessas matérias, saiu o edital, aí eu coloco informática. Coloco até uma carga horária maior de informática para poder me adequar a isso, né? A essa nova realidade que eu não estava esperando. Agora, com relação às matérias de direito. As matérias de direito, elas têm basicamente o mesmo peso, que é na faixa ali de uns 5% de peso na prova. Esse 5% significa dizer que ele não é tão importante assim que nem matemática e português, por exemplo. Tá? Não é tão importante também que nem atualidades. Só que atualidades você não vai estar estudando antes do edital. E direito você vai colocar ali, só que medidas menores. Só que o que acontece? Eu acho importante que você coloque para você estudar direito pelo menos 2 vezes na semana. Então, se você estudar, por exemplo, 1 hora na segunda, é legal que você estude pelo menos 1 hora na quarta ou quinta. Porque aí você vai estar repetindo a matéria e vai estar ali consolidando melhor, vai resolver mais questões, vai consolidar melhor aquele entendimento na sua cabeça. Principalmente aqui para quem não é formado em Direito. Para quem é formado em Direito, pode ser aqui um pouquinho mais ousado, digamos assim, e se tem dificuldade em matemática, coloca mais matemática. Se tem dificuldade em português, estude mais português, tá? Aí dá para ser um pouquinho mais ousado. Eu não seria, tá? Sinceramente, eu deixaria ali realmente 1 hora, 2 horas por semana para estar estudando cada matéria de direito. Então, 2 horas de processo civil, 2 horas de Ministério Público. Aí, né, Ministério Público e Direito Constitucional está dentro da mesma matéria, então eu colocaria 2 horas para estudar Ministério Público, 1 hora para Direito Constitucional, ou então vice-versa, vai revezando ali os dois. Direito Administrativo, 2 horas também, embora a matéria de Direito Administrativo seja bem maior. Isso aqui é uma coisa que eu já falei em um outro vídeo. Direito Administrativo tem uma matéria muito mais extensa no edital. Só que não é por isso que você vai estudar muito mais Direito Administrativo, porque ele tem o mesmo peso que as outras matérias. Percebe aqui, foi o que eu falei, ele tem 5% de peso, que é a mesma coisa que as outras matérias. Não faz sentido você estudar mais Direito Administrativo do que as outras matérias. Tá? Então estude também 2 horas de Direito Administrativo. Não estude mais que isso. 2 horas por semana, só que dividido em 2 dias diferentes. Para você estar sempre estudando aquela matéria e não esquecer. Processo penal também, 2 horas de processo penal aí, porque são 4 questões, 5% da prova. E direito penal, 4 questões, também 5% da prova, você estuda também 2 horas. Pessoal, quase me esqueço. Um outro ponto de atenção quando você estiver estudando direito é porque algumas coisas foram modificadas. Você vai ter que tomar esse cuidado para fazer essa atualização quando você estiver estudando. Principalmente aqui, vou já falar para vocês não perderem as informações aqui. Olha, para processo civil, os artigos que você vai estudar, que são os artigos correspondentes, vem do artigo 176 até o 181 e do 218 ao 235. Então decora aí, 176 ao 181 e 218 ao 235. Isso daqui é o que você vai estudar para o CPC, e essa modificação se dá em razão aí da revogação do antigo CPC com o novo CPC. Tá? Então já faço essa modificação aí para você não comer bola. Agora, com relação a processo penal, também tem modificação do edital anterior. Teve lá a resolução, no ato normativo 314. O ato normativo 314 ele foi revogado pela resolução 1364 de 2021. 1364 de 2021, em vez do ato normativo 314. Decore isso daí para você também não comer bola em processo penal. E direito administrativo, que também aqui
é a última modificação aqui, pelo menos que eu tenha conhecimento. Se alguém souber de mais alguma modificação que eu não saiba, deixa aqui nos comentários também. Tá? Então, o ato normativo 484, tá? Ato normativo 484 de direito administrativo foi revogado pela resolução número 1342 de 2021. A resolução 1342 de 2021. Tá? Então, são essas atualizações que você precisa fazer. E, por fim, para a gente poder finalizar aqui a nossa análise de como estudar, como estruturar os seus estudos português. Bom, só uma dica antes, né? Falar a respeito de direito. Direito é aquilo que eu falei para vocês, é letra da lei. Beleza, pessoal? Estude a lei, assista videoaula e, por exemplo, tem o meu canal aqui que eu estou oferecendo curso com as aulas para todas essas matérias de direito. Então assista a videoaula, leia a lei, resolva questões. É assim que você vai aprender, faça revisões também. Essa é a dica, não tem grande segredo aqui. Português. Vamos lá, português são 35 questões. É isso mesmo, 35 questões é coisa pra caramba, né? São 44% da prova. É muita coisa, é muita coisa. Essa prova é basicamente português e um pouquinho das outras coisas, porque realmente português cai muita coisa. Como você vai estudar? Bom, uma forma legal é você ter um curso, óbvio, você tem que ter um curso de português e estudar bastante a parte de gramática e resolver questões para interpretação. Para interpretação, você pega lá o que concursos e resolve várias questões de português. Para a gramática, você tem que ter um curso e também resolver questões. É importante você focar em português, tem muita gente que deixa português de lado porque fala, eu já sei português. Só que aí chega na hora da prova, a pessoa erra um monte de questão. É normal isso daqui, porque a cobrança para o concurso ela não é simples. Se ela fosse simples, estava todo mundo passando, porque não cai tanta coisa assim, né? Então, a gente vê aqui, não são tantas matérias assim. O edital ele não é tão extenso. Só que a cobrança também não é a coisa mais fácil do mundo. Tomem cuidado e no momento da prova precisa ler com muita atenção, porque tem muita pegadinha, é muito assim, erro de interpretação mesmo. Você tem que saber ler ali. Muitas pessoas têm dificuldade de ler. Esse é um grande problema. Aprenda a ler, aprenda a interpretar, resolva várias questões de interpretação, assim com certeza você vai melhorar aqui a sua experiência com relação à resolução de provas, a sua experiência com relação às questões de português. Tá bom? Pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês com relação à estrutura de provas. Tá? Então, só resumindo para vocês, 10 de atualidades, 5 de raciocínio lógico, 10 de matemática, 3 de processo civil, 3 de Ministério Público, 2 de direito constitucional, 4 de direito administrativo, 4 de processo penal, 4 de direito penal e 35 de português. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Você se inscrevendo, você ajuda demais a crescer o canal. E eu tenho certeza que esses vídeos aqui ajudam você a poupar muito esforço, tá? O esforço que você teria para ver aqui como que é a estrutura de prova, eu já estou dando aqui de mão beijada para você simplesmente pegar aqui e já iniciar seus estudos com tudo. Aproveita aí, conhece aí o programa de membros e também, se quiser adquirir a apostila também, ela está à disposição na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.